Conosco agora Gianluca Petekoff. Ele vem da segunda rodada do Campeonato Europeu de Fórmula 3 Regional, em Paul Ricard. Mais um fim de semana com vitórias, com 3 pole positions, e ele continua liderando o campeonato. Bem-vindo, Gianluca. Pelo visto, vai ser até o fim do ano você e o Arthur Leclerc trocando posições, trocando vitórias. Muito obrigado de novo, Lito, por estar aqui, pela oportunidade de estar aqui. Sim, até agora tem sido muito perto, muito apertada a disputa. Agora 5 corridas consecutivas, 3 esse fim de semana e 2 em Misano. A gente trocando primeira e segunda posições nas corridas. E até eu prefiro assim, prefiro uma disputa apertada. A gente é companheiro de equipe, então a performance dos carros tem sido muito parecida. Então agora, daqui para frente, possivelmente vai ser quem cometeu os menores erros possíveis vai ser o campeão. Vamos procurar continuar nosso trabalho e manter a liderança do campeonato. Vocês não são só companheiros de equipe, vocês são também companheiros no programa de jovens pilotos da Ferrari, né? Tem sido realmente uma luta encarniçada, está dando prazer de ver. Agora, como é que foi esse fim de semana, Jean? Vamos ver desde o começo. Começou lá na quinta-feira, agora tem uma programação mais intensa no campeonato? Sim, é um pouquinho diferente do ano passado. Agora a gente tem feito os nossos primeiro treinos livres na quinta-feira ao invés de sexta. Então o fim de semana começa um pouquinho mais cedo. E principalmente agora na Europa, aqui é verão, então tem sido muito quente, os fins de semana muito desgastantes fisicamente, pelo fato de ter um dia extra de pista, só de ficar o dia inteiro na pista, mais os treinos, as corridas em si. Tem sido bastante difícil, mas no fim do dia é igual para todo mundo. Então, a preparação no fim de semana, ela começa, né, nos primeiros treinos, a gente usa um pouco mais para achar o acerto do carro para classificação. A gente tem que levar em consideração também as outras categorias correndo no fim de semana, então a pista vai emborrachando, vai melhorando, as temperaturas mudam, às vezes você faz um treino depois do almoço, a classificação é só às 6 da tarde, você tem que levar em consideração aquela diferença de temperatura que pode afetar o balanço do carro. Então, fim de semana bem intenso, comparado com a Fórmula 1, por exemplo, a gente tem 3 corridas ao invés de uma só, então você tem bastante tempo para, às vezes, recuperar alguma dificuldade. Então é bastante divertido e até agora tem sido bom para a gente. E como foi o fim de semana para você? Aliás, me explica uma coisa que eu fico meio confuso. São 3 corridas, mas 2 provas de classificação. Como é que é esse esquema, Jean? O sistema da classificação ele funciona basicamente, você tem 2 sessões, a primeira para a corrida 1, a segunda para a corrida 2, e o que define o grid para a terceira corrida, na verdade, é a sua segunda melhor volta entre essas classificações. Então, muito provavelmente é sempre da segunda, por conta de você andar com menos gasolina no carro, como não é permitido o reabastecimento durante as 2 classificações. Então, a sua segunda melhor volta daquela classificação define o grid para a terceira corrida. Então, ainda mais importante uma certa consistência nas voltas ali, achar não só uma, mas 2 voltas muito rápidas para você ter um grid bom. Dessa vez eu consegui a pole position da corrida 2 e da corrida 3, então a minha segunda sessão de classificação foi muito forte, consegui 2 voltas muito rápidas, o recorde da pista da Fórmula Regional. Então, de novo, esse esqueminha um pouco diferente. Eu acho que a única categoria hoje em dia, a categoria de base que usa esse sistema, além da Fórmula 4 italiana. Então, tem essa diferença aí, mas também deixa um pouco mais justo, um pouco mais alinhado ali o grid, a performance de largada de todas as corridas. Tudo bem. Então, na primeira corrida, a pole foi do Leclerc. O segundo lugar foi do Jüri Vips, piloto da Estônia, que já correu Fórmula 3 FIA e que, vamos dizer, deu um passo atrás por escolha da Red Bull, que patrocina ele, para pretensamente ele conquistar os pontos para a superlicença. Mas ele não está se dando tão bem, né? Aliás, conta essa corrida para a gente, e eu gostaria que você explicasse passo a passo a ultrapassagem que você fez sobre o Jüri Vips. Foi linda.
Ele tem tido um ano um pouco confuso ali. Eu conversei com ele durante esses 2 fins de semana de corrida. Ele disse que o plano dele, claro, era fazer a Super Fórmula no Japão, depois um pouco de confusão com a viagem e não conseguiu. Mas sim, deu para ver que na classificação, tanto em Misano quanto agora em Paul Ricard, ele tem tido uma boa performance, disputando a pole position ali com a gente. Nas corridas, talvez a performance não igual a da classificação, tendo um pouco de dificuldade ali para chegar no pódio. Mas, tivemos uma boa batalha, tanto na corrida 1 quanto na corrida 3. 2 ultrapassagens bastante parecidas. Eu sabia que eu não podia perder tanto tempo com ele ali, se eu quisesse brigar pela vitória depois, então tinha que preparar um pouco mais esse carro, ainda mais difícil da ultrapassagem, como você não tem tanto vácuo. Então, eu sabia que eu tinha uma parte da pista muito forte, que era a parte final, setor 3. Então, eu usei isso para preparar, me aproximar bastante. Na reta dos boxes, eu consegui preparar uma manobra onde eu vim atrás dele bem perto, esperei até eu estar muito perto da asa traseira dele para ver onde ele ia. Nas 2 ocasiões, ele trancou para dentro. Eu fiz que ia para fora, esperei um pouco e antes da freada, joguei para dentro e consegui mergulhar e ganhar a posição. Eu acho que também é diferente você disputando com alguém da experiência dele, com tantos anos de corrida já, você sabe muito bem que ele vai usar as melhores manobras ali para tentar defender a posição, então eu tive que pensar um pouco mais, elaborar um pouco mais essas manobras, e deu certo, então a partir de agora a gente vai usar isso como experiência também para uma eventual batalha com outros pilotos no futuro. Foi um misto de ultrapassagem e drible, né? Foi muito legal aquilo ali. Segunda corrida, não tem o que falar. Você largou na pole position, se despediu do pessoal, falou, bom, a gente se vê lá no pódio, foi embora, ganhou a corrida. Na terceira corrida, você estava na pole position, o que aconteceu naquela largada que você despencou? Você pulou até bem, de repente deu a impressão que o teu motor embrulhou, não sei o que aconteceu, você caiu lá para trás, teve que recuperar, ainda levou um segundo lugar, mas aquela corrida era para ser mais um primeiro, não é, Jean? Com certeza. Ali o nosso objetivo era a vitória, com certeza, ainda mais largando da pole e tendo visto o que aconteceu na corrida 2, por exemplo, onde a gente conseguiu ganhar de ponta a ponta. Ali foi um pouco um erro com a embreagem. A pista tinha um grip muito alto, então digamos que a janela entre uma ótima largada e talvez até deixar o carro morrer era muito pequena. Eu consegui um pulo muito bom quando as luzes apagaram, mas talvez, não sei, um pouco rápido demais, querendo ter uma largada boa demais, e aí deu uma engasopada. Tive sorte de o carro não morrer, ali poderia até ter ficado no grid, mas no fim do dia foi importante limpar a cabeça depois que aconteceu. Saindo da primeira curva eu estava em quarto, correndo risco até de cair para quinto. Pude recuperar, fazer a volta mais rápida e chegar muito perto da vitória de novo, chegando em segundo lugar. Mas, claro, nosso objetivo era a vitória, então a gente vai trabalhar para não deixar isso acontecer de novo. Próxima rodada, onde vai ser, Jean? Próxima etapa, dia 12 e 13 de setembro, em Red Bull Ring, na Áustria. Vocês já testaram lá, não? Sim, fizemos o teste logo depois da primeira etapa. Pista muito rápida, muito de alta velocidade, poucas curvas, bastante reta. Corri já ano passado na Fórmula 4, então acho que em termos de ultrapassagem, de briga, vai ser muito bom. E qual é o esquema que vocês têm agora para a preparação? Vocês fazem simulador? Vai ter alguma coisa desse gênero? E outra pergunta, como fazer para evitar esse tipo de má largada? A nossa preparação costuma ser na semana da corrida mesmo, na segunda-feira a gente faz a sessão de simulador, preparando a pista, todos os pilotos. Na terça-feira a gente tem as reuniões com a equipe, olhando de novo os dados, os vídeos dos treinos e corridas anteriores naquela pista.
e aí na quarta-feira, geralmente, a gente sai da equipe em direção à pista. Então tem uma preparação bem intensa aí nesses dias antes dos treinos começarem. E a questão da largada, eu acho que, principalmente nas categorias de base, você vê na Fórmula 2, acontece até com bastante frequência os pilotos deixando morrer e depende da embreagem de cada carro, depende do sistema de largada. Eu acho que é só treino. Em Misano, por exemplo, tive ótimas largadas. Na terceira corrida lá, quando eu ganhei, foi o inverso. Era o Leclerc largando em primeiro e eu largando em segundo. Eu tive uma largada melhor, passei ele na primeira curva e venci a prova. Dessa vez, infelizmente, foi ao contrário, mas acontece. Acho que a única coisa que a gente pode fazer agora é continuar trabalhando e aprendendo com o que aconteceu. Porque, pelo que você fala, não é uma questão de largar bem. Todas as suas largadas até agora foram ótimas. É uma questão do nível de aderência de cada ponto. Isso acontece na Fórmula 1, acontece na Fórmula 2. Os pilotos vão lá para a saída dos boxes, treinam largada, treinam. Quando chega no sábado, depois, vamos dizer, no fim do treino, antes da prova de classificação, no fim do terceiro treino livre, aquilo ali está que é um gripe só. Todo mundo deixou borracha ali. Aí você vai para a pista, um lado que não o lado da pole position, você vai ter muito menos aderência, né? Então, como é que se faz para avaliar isso? Eu acho que durante o fim de semana inteiro, o mais próximo que a gente chega de treinar largada ali, comparado com o grip que a gente tem na hora da largada real, é a saída para a volta de apresentação. É um pouco difícil porque a gente fica parado geralmente uns 10 minutos na posição do grid ali antes de sair para a volta de apresentação, então a temperatura do pneu desce muito e não tem como comparar exatamente o grip que você vai ter ali e o grip que você vai ter quando você chegar ali de volta para largar para a corrida. Então, é muito de adaptação. Às vezes você tem uma diferença maior entre essas duas largadas, digamos. Às vezes elas são um pouco mais parecidas. E esse ano a largada não foi um dos nossos problemas, nem em Misano, nem aqui aqui não, em Paul Ricard, nas primeiras duas corridas. Então é uma questão de estar mais pronto e às vezes não correr tanto risco, não querer fazer demais, deixar um pouco mais no básico. Então, basicamente, é questão de avaliar, olhar bem e rezar, né, João? Rezar muito para errar de novo e acertar de novo, né? Com certeza. Acho que quem fizer menos erro esse ano vai sair na frente. Tenho que fazer o meu máximo para que seja eu. Tá certo. Bom, então espero que agora em Red Bull Ring o treino saia bem. Vocês com certeza vão usar muito pouca asa. Vai ser um caso realmente de aderência mecânica. Vai ser uma pista difícil, não, João? Com certeza. Todas as pistas têm as suas características. Essa é a característica de que é uma pista muito rápida, muitas retas, então você tem que procurar achar ali o ponto, né, o balanço entre o mínimo de asa possível para ir mais rápido possível nas retas e ao mesmo tempo ter um carro com uma certo grip ali nas curvas para também não perder tanto tempo. E o nosso carro, pelo que eu vi de quando a gente andou lá, é um grande passo à frente da Fórmula 4, por exemplo, que é o único outro carro que eu tinha guiado lá antes. Então, vou procurar usar os primeiros treinos livres para achar esse balanço e chegar com tudo na classificação. Depois, nas corridas, eu estava olhando os vídeos, por exemplo, da Fórmula Regional que correu lá no passado, e uma corrida com um pouco mais de ação, um pouco mais perto, as batalhas mais acirradas do que outras pistas. Então, procurar adaptar ao máximo, aprender e sair forte desse fim de semana. Nessa pista, talvez haja um pouco mais de vácuo, né? Já que as velocidades vão ser bem mais elevadas, não? Com certeza. Tem um trecho, né, onde você pega a reta dos boxes, a primeira reta oposta e a terceira reta oposta, então você tem duas curvas separando três grandes retas. Então, acho que esse trecho da pista, bastante de alta velocidade, você chega no fim da terceira reta, por exemplo, sempre colado no piloto da frente, independente de onde você começou a volta. Então isso vai dar umas boas brigas e você vê a corrida da Fórmula 1, por exemplo, no começo do ano lá, tiveram
batalhas fantásticas até a última volta, então vamos ver se a nossa categoria é igual e focar na vitória de novo. Então tá, Jean, muito obrigado aí pela tua participação, valeu aí o esforço, está cansado, fim de semana de muito trabalho. A gente volta a conversar, então, depois da corrida de Red Bull Ring. Combinado? Perfeito. Obrigado de novo, Lito. Vamos continuar essa nossa jornada no campeonato aí esse ano. Prazer estar aqui sempre. Prazer é todo nosso. Muito obrigado, até a próxima.